Apocalipse capítulo 13, versículo 2, falando sobre essa besta que sobe do mar. Agora o Apocalipse vai dar uma característica para essa besta e que eu considero essa uma das profecias mais claras que nós temos na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque João, ele é revelado que a besta que vai ter como líder o anticristo, ela traz como símbolo aqueles animais de Daniel capítulo 7, o leão com asas de águia, o urso e o leopardo, ou na ordem que João vê, o leopardo, o urso e o leão. Por que é uma profecia muito viva? Porque, veja, nós estamos vivendo um momento que nós podemos verificar, desde a Segunda Guerra Mundial, quem domina o mundo é a Inglaterra e os Estados Unidos, que foram, de um lado, os vencedores da Segunda Guerra Mundial. O símbolo da Inglaterra é um leão e dos Estados Unidos é uma águia. Então, o animal era um leão com asas de águia. E você veja, entre os Estados Unidos e a Inglaterra existe uma aliança fortíssima. Os Estados Unidos, eles lutaram ao lado da Inglaterra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, o outro país vencedor da Segunda Guerra Mundial é o urso. Então a Bíblia está profetizando que nos dias do anticristo, o mundo estaria dividido entre o leão com asa de águia e o urso. E mais uma união, uma mistura de países, que é o leopardo. Por quê? O leopardo, esse termo vem do grego leo, que é leão, e pardo, que é pantera. Leopardo é uma mistura de animais, ou seja, representa os países aliados, ou os Estados Unidos ou a Rússia. E depois vai surgir outra besta, que é a China, que é um poder à parte. Então veja, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, que diz: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então observe, em Daniel capítulo 7, a ordem é o leão com asas de águia, né, o primeiro animal, o segundo animal, o urso, o terceiro, o leopardo. Aqui João vê ao contrário, ele vê o leopardo, o urso e o leão. Por quê? Porque João, ele está vendo após a existência desses animais. Esses animais, eles já haviam passado, né? O leopardo é o Império Grego-Macedônio, o urso, o Império Persa, e o leão com asa de águia, a Babilônia. Bom, todos esses animais, tudo que você pensar de ruim que havia na Babilônia, na Pérsia e na Grécia, tudo se encontra aqui nessa besta que sobe do mar e, claro, unida ao Império Romano, agora liderado pelo Anticristo, o enganador dos enganadores. O comentário diz: Daniel viu 4 bestas. As 3 primeiras eram representadas no leão com asas de águia, no urso e no leopardo. A 4ª besta era indescritível, e os intérpretes são unânimes na interpretação. Ela representa o Império Romano. A besta que aparece em Apocalipse possui característica de todos os impérios anteriores. Por quê? Porque traz todos esses animais nela. Assim como Daniel viu leão com asas de águia, urso e leopardo, João vê leopardo, urso e leão. A ordem que os animais aparecem também é significativa. Quando recebe a revelação do Apocalipse, os 3 primeiros animais já haviam passado: Império Babilônio, Medo, Persa e Grego. E o 4º animal existia. Então João vê o Império Grego, o leopardo, depois o Império Persa, o urso, e por fim o Império Babilônio, que é o leão com asas de águia. A simbologia desse leão com asas de águia é importante porque nos ajudará a identificar os países que estarão dominando o mundo nos dias que o anticristo se manifestará. Desde a Segunda Guerra Mundial,
o mundo é controlado por dois países: a Inglaterra, que possui o leão como símbolo, e os Estados Unidos, que possui a águia como símbolo. Se você procurar na internet o símbolo da Inglaterra, você vai encontrar, tem lá o unicórnio e o leão. O leão é o principal símbolo da Inglaterra. E a Inglaterra, claro, existe antes dos Estados Unidos. A Inglaterra que colonizou os Estados Unidos. Então nós temos aí a profecia dizendo que essa besta teria um leão, seria um leão com asa de águia em primeiro lugar. Em segundo lugar, um urso, que representa a Rússia, que venceu a Segunda Guerra Mundial juntamente com os Estados Unidos e domina o mundo nos dias de hoje. A Rússia, ela ficou com a parte principal do Império Alemão. Ela ficou com a capital, Berlim. A maior parte da capital, Berlim, ficou com a Rússia, porque ela que invadiu aquela região. Por outro lado, nós dizemos que talvez os Estados Unidos tenha ficado com a parte principal. Por quê? Porque os Estados Unidos capturou os cientistas de Hitler. Ele deixou a capital para a Rússia, mas ele capturou os cientistas, levou-os para os Estados Unidos, e esses cientistas, que os Estados Unidos já sabiam, até avisado por Albert Einstein, sabia que os cientistas alemães estavam muito próximos de fazer a arma atômica. Eles foram para os Estados Unidos e depois ele até entristecido, mas Albert Einstein até deu a dica a eles o que eles precisariam fazer para conseguir essa reação atômica e gerar a arma atômica. E foi assim que os Estados Unidos, 2 anos depois, conseguiu a arma atômica e lançou sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas nós temos essa vitória: o leão com asas de águia de um lado, o urso com o seu poder do outro. Daniel e João profetizaram os países que dominariam o mundo nos últimos dias. Por isso que eu digo, essa profecia é uma profecia assim, muito clara, muito viva. Ainda tem a profecia que João vê de um animal que Daniel não viu, que é essa outra besta que sobe da terra, vermelha, que fala como dragão. Então é uma revelação muito viva. Infelizmente está crescendo no nosso meio, por obra das igrejas reformadas, a descrença na palavra de Deus. Quando eu estava anunciando esse curso, foi um reformado lá no meu Facebook e disse que eu não deveria estudar Apocalipse, que esse livro não era inspirado por Deus, que não deveria nem estar na Bíblia. Isso é obra de quem? É do liberalismo teológico, que nasceu, foi criado pelas igrejas reformadas. Esse é o perigo das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, estarem se envolvendo com as igrejas reformadas. Temos que manter distância, porque ou elas estão ligadas com a maçonaria ou com o liberalismo teológico. Só tem coisa ruim. O comentário prossegue. É significativo o fato dos países que destruíram Israel serem simbolizados na águia, o animal que Deus usou como símbolo do seu cuidado com o seu povo. Então observe, Daniel viu o leão com asas de águia que representava a Babilônia, Certamente tem uma simbologia nesses últimos dias do principal inimigo de Israel. Quando eu falo isso, eu já vi americanos evangélicos que estavam em alguma igreja que eu palestrei falando sobre isso. Eles não aceitam de jeito nenhum, porque eles veem os Estados Unidos como o protetor de Israel, como o abençoador, o salvador de Israel, mas aquele ali é o lugar perfeito para a manifestação do anticristo, que Israel vai recebê-lo como sendo o salvador, o grande aliado, o grande ajudador de Israel. Mas o alvo dele qual é? É assentar-se no trono de Davi, assentar-se no trono que pertence a Jesus. Deuteronômio 32, versículo 11 diz: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas,
E o que Deus diz? Ele está comparando a ação da águia à sua ação em relação ao povo de Israel. Ou seja, a águia então foi um símbolo de abençoador, de protetor, de alimentador. A Babilônia, que levou os judeus cativos, possuía a águia como símbolo. Nós vimos Daniel, capítulo 7, ele falando da Babilônia, como leão com asas de águia. E veja que Jeremias, que foi contemporâneo de Daniel, ele não foi levado cativo, mas ele viveu nos mesmos dias de Daniel, só que ele ficou em Canaã. O próprio rei Nabucodonosor ordenou que ele deveria ficar em Jerusalém, que ninguém deveria tocar nele. Veja o que Jeremias diz no capítulo 4, versículo 13 do seu livro. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. E é essa Babilônia que vai acabar por queimar o templo, queimar os muros, destruir boa parte dos israelitas, levá-los cativos. Os romanos que destruíram Jerusalém e o templo possuíam a águia como símbolo. Bom, a Babilônia, ela destruiu Israel, atacou e destruiu Israel lá no ano 586 a.C. O Império Romano, no ano 70 da era cristã, interessante que isso aconteceu no mesmo dia. Até hoje, o Israel tem um feriado, chamado feriado de Tisha B'Av. Normalmente esse feriado cai no mês de julho. Existe uma variação no calendário judaico para o nosso, né? Mas normalmente ocorre no mês de julho. No mês de julho, os israelitas fazem um memorial, né? A destruição do templo por países que tinham a águia como símbolo. Então, é muito provável que o anticristo também se manifeste em um país como símbolo. Ok? O comentário prossegue. A Alemanha de Adolf Hitler possuía a águia como símbolo. Os Estados Unidos possuem a águia como símbolo. Deus havia anunciado que o inimigo de Israel se levantaria como águia. Deuteronômio 28, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. Então, olha, Deus está avisando. Se vocês pecarem, eu vou levantar a nação que tem águia como símbolo. E aconteceu. Aconteceu com a Babilônia, aconteceu com Roma, aconteceu com a Alemanha, e hoje o país que parece ser o local que o anticristo se manifestaria seria os Estados Unidos, porque ele tem essa simbologia também.